Bem, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, hoje, como todo sábado, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro, das Revistas Espíritas de Kardec. E hoje nós vamos continuar a leitura da primeira Revista Espírita de janeiro de 1858, tratando do capítulo, de nome Os Médiuns Julgados. O que esse capítulo nos apresenta? Kardec ele nos apresenta nesse capítulo a questão dos médiuns que foram convocados, pela revista Science American, em 11 de julho de 1857, a provar as manifestações mediúnicas perante uma banca de estudiosos, uma banca de professores universitários, Essa realização científica foi realizada nos Estados Unidos, e foi oferecido $500, que em conversão em moeda francesa à época davam 2.500 francos, para aquele que conseguisse provar através de uma atividade mediúnica a leitura de uma palavra, de um papel, dentro de um livro, em uma sala distinta da qual o médium estaria. Bem, e não foi comprovado, O Dr. Gardner foi um dos médiuns que tentaram realizar esse experimento e não conseguiram, E também o Kardec também lembrou do experimento na França, dos sonâmbulos lúcidos, aqueles magnetizados, que também realmente não foi comprovado cientificamente, Eles não conseguiram realizar a atividade mediúnica na frente desses estudiosos, desses doutores, dos estudos à época. O que isso quer dizer? Por que Kardec quis reproduzir essa negativa? O que ele tentou nos ensinar? Que os espíritos superiores, eles não trabalham na vontade dos médiuns, muito pelo contrário. Os médiuns são, como o próprio nome diz, o meio ao qual os espíritos trabalham, como dizem, é como se eles tentassem comparar os médiuns a hoje nós podemos dizer que são as máquinas, que são os computadores. Os computadores respondem à nossa vontade, Os médiuns não, os médiuns respondem à vontade dos espíritos, E não os espíritos respondem à vontade dos médiuns, tá? Os espíritos eles são bem claros, que as inteligências superiores, que eles são agentes imediatos, eles não obedecem ao capricho de ninguém, sejam de médiuns ou de outras pessoas, Os centros espíritas que nós frequentamos, nós sempre estudamos, a questão de que nós somos o meio com o qual a bondade e a vontade dos espíritos ele é praticado. Não é nós que pedimos aos espíritos auxílio. Os espíritos vêm auxiliar aqueles que precisam de auxílio através dos médiuns, Quando menos se espera é que essas manifestações ocorrem com mais vigor, não quando elas são solicitadas. Os espíritos superiores, nos estudos, nós podemos ver isso no livro dos médiuns, o próprio livro dos espíritos, ele é muito claro nessa situação, que os espíritos superiores, se acharem úteis, eles vão se manifestar de formas particulares, mas nunca a partir do momento que ele acha que é a vontade do médium, porque os espíritos superiores são completamente contrários aos médiuns orgulhosos, Nós vemos hoje aí num mundo onde tantas pessoas se apresentam como médiuns e há tantos problemas, que nós podemos citar aí como pessoas que usufruem dessa dita mediunidade para oferir lucros, para oferir vantagens financeiras, e isso logicamente leva a uma reação espiritual, uma reação do efeito, desse trabalho ruim que é realizado, Os homens superiores, os conscientes de seu valor, eles se alegram em responder todas as perguntas ingênuas que viessem a submetê-los. Está escrito no texto de Kardec. O que isso quer dizer? Imagine, vamos comparar os espíritos superiores aos professores universitários, aqueles que detêm o conhecimento das ciências. Será que perante pessoas ingênuas, na visão deles, eles chegariam e ficariam respondendo a todas as questões que lhe eram apresentadas? Não, porque eles sabem que é inútil, Eles sabem que não tem uma razão por quê? Maior de se responder. A mesma coisa se fala dos espíritos superiores.
E Kardec, por fim, nesse texto, ele apresenta duas questões que são que fecham bem essa ideia de por que os médiuns não conseguiram apresentar a atividade mediúnica perante esses professores universitários, esses doutores à época. E Kardec faz a seguinte pergunta, né? Pode-se pedir aos espíritos sinais materiais como prova de sua existência e de seu poder? E os espíritos respondem de uma maneira clara. Pode-se, sem dúvida, provocar certas manifestações, mas nem todos estão aptos a isso, e frequentemente não obtendes o que pedis. Eles não se submetem aos caprichos dos homens. Vamos lembrar, o ser médium, ele é um meio ao qual o espírito superior vai trabalhar. Médium, meio, as palavras, é muito importante nós lembrarmos disso. E por fim, vamos deixar uma das últimas mensagens deste capítulo que fala assim: os espíritos não fazem senão o que querem, o que lhes é permitido. Falando e respondendo às vossas perguntas, atestam a sua presença. Isso deve bastar a um homem sério que busca a verdade na palavra. Bem, meus amigos, meus irmãos, vamos agora deixar os seus comentários, né, suas dicas, as suas opiniões sobre o segmento do nosso trabalho. E sábado que vem continuaremos com o estudo dessa primeira revista espírita.